aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eveline Santos e nessa aula nós vamos falar sobre a atmosfera terrestre. Mas como sempre, antes de começar a nossa aula, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e assim não perder nada que a gente postar por aqui. Bom, atualmente a Terra é envolvida por uma camada de gases chamada de atmosfera. Mas quando a Terra surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos, praticamente não havia atmosfera. Porém, após o resfriamento inicial, a atividade vulcânica e o impacto de asteroides levaram à liberação de materiais gasosos que aos poucos permitiram o surgimento de uma atmosfera densa que era composta basicamente por gás nitrogênio, gás carbônico, dióxido de enxofre e um pouquinho de gás hidrogênio. Mas lentamente, após o surgimento dos micro-organismos fotossintetizantes, que favoreceram o acúmulo do gás oxigênio na atmosfera, essa atmosfera primitiva foi se modificando e alcançou a composição atual. Assim, a atmosfera dos dias de hoje é formada principalmente pelos gases nitrogênio, oxigênio, argônio, mas também pelo gás carbônico e por vapor d'água, sendo que desses, os gases nitrogênio e oxigênio compreendem juntos cerca de 99% da sua composição. Além disso, a atmosfera se estende por muitos quilômetros acima da superfície terrestre e a composição do ar não está distribuída uniformemente. Sendo assim, didaticamente, a atmosfera é dividida em 5 camadas que apresentam concentrações gasosas diferentes. São elas a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Assim, a troposfera, que está mais próxima à superfície do planeta, apresenta a maior concentração de gases que constituem a atmosfera. Agora, de acordo com que a altitude aumenta, a concentração de gases diminui e o ar se torna cada vez mais rarefeito. Vamos então falar sobre cada uma dessas diferentes camadas. A primeira camada, como já dissemos, é a troposfera. A troposfera é então a camada de ar que está mais próxima à superfície terrestre e é aquela que contém a maior concentração de gases. Ela se estende até os 20 quilômetros de altitude. Mas de acordo com que aumenta a altitude, essa camada de ar vai se tornando cada vez mais rarefeito e a temperatura também diminui. Além disso, os fenômenos atmosféricos que podemos observar, como os ventos, as chuvas e os relâmpagos, acontecem nessa camada da atmosfera. A segunda camada da atmosfera terrestre é a estratosfera. Ela se estende dos 20 até os 50 quilômetros de altitude e apresenta o gás ozônio, que compõe a camada de ozônio, que é capaz de absorver uma parte dos raios ultravioletas que chegam do Sol e podem ser danosos a nós, seres vivos, uma vez que podem causar câncer de pele e outros problemas de saúde. Além do mais, nessa camada da atmosfera, o ar é rarefeito. A terceira camada da atmosfera é a mesosfera. Nessa camada, que se estende dos 50 aos 80 quilômetros de altitude, a temperatura é muito baixa, podendo alcançar os 100 graus abaixo de zero, e o ar é muito rarefeito. E nela podemos observar aquilo que chamamos de estrela cadente, que ocorre quando um fragmento de asteroide ou restos de cometa, que ao entrar em contato com a mesosfera, se incendeiam devido ao atrito com o ar atmosférico e a alta velocidade pela qual passam por aqui. Já a quarta camada é a termosfera. A termosfera é a maior camada da atmosfera terrestre e vai dos 80 aos 600 quilômetros de altitude e apresenta temperaturas maiores que as demais camadas inferiores. Ela apresenta uma parte chamada de ionosfera, que para muitos é a mesma coisa que a termosfera como um todo, que recebe esse nome pois essa camada concentra uma grande quantidade de íons que possibilitam a reflexão das ondas de rádio. Além disso, é nessa camada que ocorrem as auroras, que são um lindo espetáculo de luzes que podemos observar nos céus noturnos das regiões polares do planeta,
que são resultado da interação dos ventos solares com a atmosfera e com o campo magnético da Terra. As auroras que acontecem no hemisfério norte são conhecidas como auroras boreais, e as auroras que acontecem no hemisfério sul são chamadas de auroras austrais. Por fim, a última camada da atmosfera terrestre é a exosfera, e ela se inicia aproximadamente a partir dos 600 quilômetros de altitude e se estende até o espaço interplanetário. Nessa camada, o ar é extremamente rarefeito e é composto basicamente pelos gases hidrogênio e hélio, além de apresentar variações extremas de temperatura, onde durante o dia as temperaturas são muito altas e durante a noite as temperaturas são muito baixas. E é justamente nessa camada que orbitam os satélites artificiais. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre a composição da atmosfera terrestre. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Um abraço e até a próxima aula!